Antes de começar a ler os textos de hoje, eu gostaria de conversar um pouco sobre a razão pela qual eu escolhi esses textos, e que foi um processo meio longo. Esse capítulo, esses dois capítulos da vida divina, as duas negações, estão comigo, assim, há mais de uma semana, que tenho tentado, tentado penetrar nesse tema e essa negação, né, de onde vem, sentindo que tem um sentido com o que acontece no mundo, né, nos últimos tempos. E como eu não tenho essa competência que Henrique tem de sintetizar as coisas, né, Henrique? Henrique tem uma capacidade incrível, né, de sintetizar. Eu penso que se um dia eu for ao Brasil, Henrique, eu vou lhe pedir para me dar umas indicações. E eu sou o tipo mais que vai abrindo, né? Assim, eu vou abrindo as portas e as janelas e vou entrando, assim, para tentar descobrir as coisas. E aí depois encontro um fio, aí eu vou tirando aquele fio para chegar a uma coisa mais, uma certa lógica, né, no tema. E então foi um processo, assim, que eu até consultei Ricardo em um certo momento, porque eu estava muito, é como que abri muitas portas, né, nesse período. E então, a primeira coisa, assim, quando a gente pensa, nós lemos no mês passado sobre o materialismo. Então, a primeira coisa que me veio é como, de certo modo, por a culpa, né, do que acontece no mundo, a esse materialismo extremo. Mas aí encontrei um capítulo de um escrito de Cherubim, justamente sobre o materialismo, e onde ele explica, e ele diz justamente que não é bem assim. E então eu continuei com esse trabalho interior de buscar, né? Quer dizer, não era só a mente como tal, mas assim tentando realmente encontrar esse fio, porque eu tinha essa imagem muito forte de Savitri e esse personagem, um personagem de Savitri. E encontrei também uma passagem na Agenda da Mãe que me falou muito, me tocou muito. Eu conhecia, mas encontrei de novo, e com um sentido ainda maior. Então, reunindo isso tudo, a pergunta que vinha sempre, que me veio, é, vendo esses capítulos, esses dois capítulos, e outras coisas de Cherubim, que indicam sempre essa conclusão, onde esses opostos aparentes vão se encontrar, onde o materialismo e a espiritualidade se encontram, né? Onde a ciência encontra a espiritualidade e desenvolve possibilidades maiores para a humanidade. Quer dizer, tem sempre esse chamado, essa realidade muito particular que Cherubim nos oferece. E então a pergunta que me vinha sempre era: o que está acontecendo, né, que impede esse encontro? Porque parece que está tão longe como nunca, quando a gente vê as situações das coisas. E por isso também encontrei, quer dizer, eu achei que esses dois textos vão nos ajudar, talvez, a encontrar uma resposta. E o primeiro texto é sobre
armas. E o segundo texto de Savitri vai me pedir um pouco, vou pedir a vocês um pouco de paciência, porque eu vou ter que explicar um pouco esse contexto dessa passagem de Savitri. Eu imagino que todo mundo aí no grupo conhece, né, a história de Savitri. Então, houve aquele momento onde ela sabia, né, já estava casada, já estava na floresta, e ela sabia que se aproximava o dia da morte de Satyavama. E ela tem assim, essa concentração, essa meditação, ela ouve essas indicações interiores e então ela mergulha em si mesma para ir em busca de sua alma. É só a partir desse encontro com a alma é que ela teria força, né, nesse combate final pela vida de Satyavama. Então a gente vai ver assim a viagem de Savitri, assim como Ashwapati, o pai dela, né, fez aquela viagem em todos esses mundos. Savitri também fez a viagem através de certos mundos em busca da sua alma. E nessa viagem ela encontrou 3 mães divinas: a mãe de sofrimento, a mãe de poder e a mãe de sabedoria. E então, no primeiro momento, assim, eu tentei fazer uma síntese desses 3 aspectos, mas ia ser muito longo e eu teria que cortar, que eliminar muitas coisas, então acho que não valia a pena. Então, acredito que o Ricardo, um desses dias, vai nos trazer esse canto e vai acrescentar, não é claro, muito mais do que nós vamos ver hoje. E então, a segunda mãe é a mãe de poder. Então, é desse trecho que eu escolhi, fiz uma seleção, porque o que acontece com essas 3 mães é que elas representam, elas são os poderes superiores, onde há um espelho obscurecido que reflete, como no negativo, as qualidades dessa mãe. Então, a mãe de sofrimento tem como correspondente no inconsciente, em algum ponto realmente muito, muito inferior, muito baixo, esse grande não que existe na matéria, esse não que não quer se transformar, que está dentro do sofrimento, que está crucificado até hoje numa cruz cósmica. E é muito bonito, porque Savitri, ela tem um discernimento. Então, essa mãe diz para ela, eu sou Savitri, eu sou a tua alma. E aí ela tem esse diálogo, e Savitri reconhece, diz, não, eu vou continuar minha viagem e voltarei com o poder, voltarei com a luz, voltarei com a verdade da coisa. Então, ela continua a sua viagem e ela encontra a mãe de poder. Então, é esse texto desse encontro que nós vamos ler. E, então, o eco, digamos, dessa mãe de poder é justamente o Titã, quer dizer, esse ser, de certo modo, terrível, que vive no inconsciente e, por extensão, no inconsciente da humanidade, no inconsciente de cada um de nós. E é interessante porque, há tempos atrás, acho que nós lemos aqui o poema Chororobindo, Labor de um Deus. E nesse poema, Chororobindo descreve muito bem esse ser, né, que eles chamam. Então, nesse poema de Chororobindo, ele fala justamente que ele cavou
profundo e por muito tempo, em meio do horror, em meio da lama, para fazer um leito para a canção do Rio de Ouro e um lar para o fogo imortal. Então, ele fala também justamente a origem das agonias e da dor. Ele viu o vazio, quer dizer, então, eu não sei se de algum modo se pode ter acesso, mas esse poema, nós lemos ele. Eu tenho a memória, ou me engano, Ricardo, ou Henrique, vocês lembram que a gente leu o trabalho, o labor de um Deus? Então, esse é um Fizemos poema uma, assim. fizemos uma leitura coletiva num dado momento Exatamente. desse poema. Então, nesse poema, Aurobindo fala muito também desse ser, né, desse personagem que, que nos acompanha. Então, esses dois textos, a Agenda e essa passagem de Savitri, vão nos dar talvez nos ajudar uma perspectiva das ações humanas. Quer dizer, é como se as nossas ações, elas são, quer dizer, certas ações, ou muitas ações, nós não nos damos conta de todos os poderes, de todas as forças que estão por trás. E quando se trata de movimentos assim tão universais, tão mundiais, assim, tanta proporção, mais do que nunca, como essas forças atuam e perturbam e estão aí. Né? Então, vamos ler os trechos? Então, ela diz, por razões exteriores, eu estava observando o estado lamentável em que todos os países se encontram. As condições da Terra, que são verdadeiramente penosas e perigosas. E havia uma espécie de visão de conjunto, porque ela via uma totalidade, que mostrava como as nações, os seres humanos enquanto nações, agiam e agem cada vez mais em uma mentira crescente. E como utilizaram todo o seu poder criador para criar meios de destruição tão formidáveis. Com uma segunda intenção, quer dizer, como que eles criam essas coisas poderosas com uma intenção por trás, verdadeiramente infantil, ela diz. Que esses meios de destruição seriam tão terríveis que jamais alguém iria querer servir-se deles. Ela acha isso realmente uma coisa muito infantil. Mas eles não sabem, deveriam saber, mas não sabem, que as coisas têm uma consciência e uma força de manifestação. E que todos esses meios de destruição impelem a utilização. E, mesmo sem querer servir-se deles, haveria nesses meios de destruição uma força mais forte que os seres humanos, que os impeliria a servir-se desses meios. E isso ela fala em 1966, quer dizer, quase 60 anos atrás. E, então, se a gente vê hoje a sofisticação, quer dizer, a perfeição dessas coisas, né? Quer dizer, essas coisas são feitas com assim, uma altíssima tecnologia, com os materiais, imagino, assim, mais preciosos que se pode encontrar para se produza, né? E para a destruição. Então, essas coisas têm uma consciência, segundo ela diz.
E eles querem ser utilizados. Como que eles chamam, né, assim, essa utilização. Eles foram feitos para isso. E, então, isso é uma coisa que corresponde muito a esse jogo de forças, né, a essa situação que nós vemos, e nos mostra, mais uma vez, como, finalmente, os seres humanos são como marionetes, né? Quer dizer, até podem ser usadas sem que eles se deem conta que elas se tornaram mais fortes do que eles. Então, isso me vem à mente também, na Vida Divina, tem uma passagem onde Schelben descreve essa situação da humanidade, e onde ele diz, a humanidade criou um mecanismo tão poderoso que a mente não pode mais controlar. Ele está fora do controle mental. Há que haver intervir uma outra força para que isso possa mudar. Então, ele diz isso, né? Quer dizer, são coisas que já saíram do controle. Então, é mais ou menos nesse sentido, quer dizer, esses meios que foram construídos, quer dizer, ela fala no parágrafo antes, a criatividade, quer dizer, a possibilidade de criação que tem o ser humano, que foi utilizada, está sendo utilizada, ou a grande parte dela, justamente para criar meios de destruição. É a mãe de poder. Então, assim, é uma seleção bastante curta. São textos, assim, muito... Não, nós não estamos no livro, nós estamos ainda na introdução. Quando nós chegarmos no livro, eu vou dizer a página, tá? Então, aqui essa Savitri encontra a mãe do poder, a mãe de poder. Então, ela diz a Savitri, ô Savitri, eu sou tua alma secreta. Eu desci no mundo humano e com um olhar que não dorme, eu olho o movimento e o negro antagonismo do destino da Terra e a batalha dos poderes brilhantes e sombrios. Eu me ponho nos caminhos do perigo e da aflição da Terra e ajudo os infortunados e salvo os condenados. Os homens saúdam a minha vinda como a força do Todo-Poderoso, ou louvam com lágrimas de gratidão sua graça salvadora. Eu golpeio o titã que cavalga o mundo e mato o ogre em sua toca manchada de sangue. Eu sou Durga, deusa dos orgulhosos e dos fortes, e Lakshmi, rainha do belo e do fortunado. Eu sou encarregada por Deus de fazer seu trabalho de poder. Sem preocupar-me, eu sirvo sua vontade que me enviou, indiferente aos perigos e às consequências terrestres. Eu não temo o desagrado e a ira dos céus, não recuo dos assaltos sanguíneos do inferno. Eu guio o homem no sendeiro para o divino e o protejo do lobo vermelho e da serpente. Coloco em sua mão mortal minha espada celeste e ponho nele a armadura dos deuses. Lentamente, a luz cresce no leste. Lentamente, o mundo progressa no caminho de Deus. Seu selo está posto em minha tarefa. Ela não pode falhar.
Eu ouvirei a sonoridade prateada das portas do céu, quando Deus sairá para encontrar a alma do mundo. Ela disse, e do mundo humano mais baixo, uma resposta, um eco perverso, afrontou suas palavras. Eu sou o herdeiro das forças da terra. Lentamente faço prevalecer meus direitos aos meus domínios. Embora viva no tempo sitiado pela morte, possuidor precário de meu corpo e de minha alma, alojado em um grão de poeira em meio às estrelas, para mim e para meu uso, o universo foi criado. Espírito imortal na argila perecível, eu sou Deus, ainda não evoluído em forma humana. Mesmo se ele não é, eu não sei, eu fiquei na dúvida, que ele não seja, ele se torna em mim. Eu nasci fraco e pequeno e ignorante, uma criatura impotente em um mundo difícil, viajando pelos meus breves anos com a morte ao meu lado. Eu cresci, me tornei maior que a natureza, mais sábio que Deus. Nenhuma magia pode ultrapassar minha habilidade mágica. Não há milagre, não há nenhum milagre que eu não possa cumprir. O que Deus deixou imperfeito, eu completarei. De uma mente emaranhada e uma alma semifeita, eliminarei seu pecado e seu erro. O que ele não inventou, eu inventarei. Ele foi o primeiro criador. Eu sou o último. Eu descobri os átomos com os quais ele construiu os mundos. A primeira formidável energia cósmica enviada em missão saltará para massacrar meus semelhantes inimigos, expungir uma nação ou abolir uma raça, deixando o silêncio da morte lá onde estavam o sorriso e a alegria. Então, isso aqui é o princípio atômico, né? Quer dizer, é o princípio da energia atômica, que Shirobino descreve. Nenhuma vontade acalentada em mim morrerá sem cumprir-se. Onipotência e onisciência serão minhas. E Savitri ouviu a voz, ouviu o eco perverso. E voltando-se para seu ser de poder, ela disse, ó Senhora de poder, Mãe dos trabalhos e da força, tu és uma parte de minha alma emanada para ajudar o gênero humano e ajudar o labor do tempo. Porque tu estás nele, o homem tem esperança e ousa. Porque tu és, a alma dos homens pode elevar-se aos céus e caminhar como deuses na presença do Supremo. Mas sem sabedoria, o poder é como um vento. Pode respirar nas alturas e beijar o céu. Ele não pode construir os extremos eternos. Tu deste a força aos homens, a sabedoria não pudeste dar. Um dia eu voltarei, portador de luz. Então, te darei o espelho de Deus. Tu verás o céu e o mundo, assim como são vistos por ele, refletidos na lagoa clara de tua alma. Tua sabedoria será vasta, tão vasta quanto o teu poder. Então,
O ódio não habitará mais nos corações humanos, e o medo e a fraqueza desertarão a vida dos homens. O clamor do ego será silenciado dentro. Seus rugidos leoninos que exigem o mundo como alimento. Tudo será poder e beatitude e força feliz. Então, assim, pensando nesses dois capítulos, né, o materialismo e o ascetismo, e essa insistência, essa certeza que um dia eles vão se fusionar, né, vão se encontrar e com isso se tornar outra coisa. Com esses textos, eu só quis, assim, trazer essa perspectiva dessas forças que estão em jogo, né, que não querem que isso aconteça, e que, como que está em nós mesmos, né, como que no mundo, em nós, na humanidade, apesar de nós mesmos. Né? E, então, assim, isso nos pede uma presença, quer dizer, uma consciência, isso nos pede uma atenção redobrada, isso nos pede uma fé inabalável, isso nos pede uma força, uma confiança enorme. E eu acho importante saber, quer dizer, tem uma coisa que o Aurobindo diz, né, que o ser humano não é o único responsável pelo que sucede, né, pelo que acontece. Quer dizer, ele não é o único responsável. Então, finalmente, eu acho que foi isso que eu quis trazer nesse início aqui da nossa conversa. É que essas forças estão por trás, né? Mas que por trás dessas forças ainda existe a força maior, que existe a força divina, né, que está por trás. Então, é essa perspectiva, né, de mundo que a gente tem que começar a pensar e sentir que é uma realidade. Né? Eu espero que deu para perceber o fio que eu tentei trazer, quer dizer, essa mensagem, esse fio que eu tentei puxar para a nossa leitura de hoje. Então, assim, eu vou começar, digamos, fazer um resumo, tentando fazer o meu resumo dos pontos ou algumas reflexões sobre essa negação, né, da matéria, quer dizer, sobre o materialismo. Então, uma coisa que é importante também saber que isso é uma coisa também que vem de Aurobindo, quer dizer, o primeiro fato da existência, de onde começamos, até certo ponto, é como que é verdade mesmo da existência, é a matéria. Então, a matéria, ela dá confiança, porque ela está sempre aí, ela persiste. Então, a própria vida se vai. Quer dizer, a gente fala da alma, fala do espírito, falamos da mente, mas isso, de certo modo, são coisas que, em muitos momentos, ou para muitas pessoas, são coisas abstratas, né? Quer dizer, não é a realidade que o mundo físico nos oferece. Quer dizer, daí essa relação, daí esse apego, daí essa confiança que o plano físico nos dá.
de fato, assim, a gente chega à conclusão que o plano físico é um plano muito verdadeiro. Quer dizer, a gente não pode afirmar coisas no plano físico sem ter provas, sem que sejam evidentes. Quer dizer, no plano mental, no plano das ideias, você pode considerar, você pode fazer voltas e fazer muitas evoluções e tal, mas no plano físico não tem. No plano físico é isso, quer dizer, não é o que você toca, vê, sente, prova, é o que o sentido lhe diz, então isso tem uma realidade, né? Quer dizer, o plano físico. Então, assim, como se tudo mais fosse pertencesse a um plano secundário. Quer dizer, então, isso é a primeira coisa, né? Que é a nossa... Então, assim, a nossa mente se volta para a Terra, porque a Terra... foi assim, a intenção da criação, quer dizer, na Terra, que o espírito, quer dizer, as operações do espírito se fundam, é na matéria. Quer dizer, essa foi a intenção original, né, essa relação com a matéria. Mas, então, assim, tem uns pontos muito interessantes, né? Eu fiz um resumo assim, do que Cherubino diz, período, vários séculos, né, que se foi saindo, né, das coisas mais básicas das religiões, né, quer dizer, as ideias assim muito supersticiosas, né, que a religião trazia, como o dia fatídico, né, do Apocalipse, quando tudo ia acabar, quer dizer, o final do mundo, essas coisas que as pessoas tinham muito medo. Então, o materialismo trouxe uma clareza, quer dizer, aos poucos foi trazendo a clareza do intelecto, a razão, a justiça, a liberdade, a tolerância, o humanismo. Quer dizer, Cherubino ele cita isso tudo como as conquistas, né, do plano, digamos, do pensamento materialista. Então, assim, é muito incrível porque, mesmo que essas coisas foram encontradas e foram como que instituídas na sociedade, né, a tolerância, os direitos, né, quer dizer, isso tudo foi instituído na sociedade. Mas o que acontece é que são coisas éticas e mentais. Quer dizer, como eu não tenho espírito por trás, são, de certo modo, não diria vagas, mas as raízes não são profundas. Então, elas podem enfraquecer com muita facilidade, ruir, né, assim, também com muita facilidade, porque as bases não têm a base espiritual, e as bases são mentais e éticas. Mas é muito incrível porque é uma coisa antiga, quer dizer, essa relação com a matéria, a relação com o mundo, quer dizer, mesmo no Upanishad, né, se dizia já, quer dizer, o mundo, a matéria, o Brahman, da matéria todas as coisas nascem, pela matéria elas existem, para a matéria elas retornam. Isso já se dizia na época dos Upanishads. Então, finalmente, vamos ao livro. Então, eu gostaria que se alguém tiver o livro, quem tiver, vamos abrir na página 39, que é assim, a última página do capítulo sobre o materialismo. Então, nessa última página, vamos ler o último parágrafo. Contudo, mesmo se tivéssemos pleno conhecimento e controle dos mundos situados logo acima da matéria, haveria ainda uma limitação e ainda uma lei.
O último nó de nossa servidão encontra-se naquele ponto onde o exterior se torna um com o interior, onde o mecanismo do próprio ego se sutiliza ao ponto de desaparecimento, e onde a lei de nossa ação é, enfim, a unidade que abarca e possui a multiplicidade. E não mais, como agora, a multiplicidade esforçando-se para reproduzir alguma imagem de unidade. Então, encontra-se aí o trono central do conhecimento cósmico, observando seu mais vasto domínio, o império do self e do seu mundo. A vida no ser, eternamente consumado, e a realização de sua natureza divina em nossa existência humana. Nós vimos que ele fala de como o materialista não quer reconhecer planos mais sutis, né? Mas assim, contudo, mesmo se tivéssemos esse pleno conhecimento desses níveis, desses planos, e controle desses planos situados logo acima, ainda assim haveria limitação e uma lei. Então, finalmente, o que é que vai unir essa visão materialista com a visão espiritual do asceta? Então, caracteristicamente, a visão material, essa vida material, é a característica, digamos, do Ocidente, enquanto que essa via mais ascética é uma característica, digamos, do Oriente, sobretudo na Índia, onde isso chegou realmente a uma proporção assim muito grande, né? Mas em todos os países budistas você encontra isso, mas também nos países ocidentais cristãos, essa tendência ao isolamento, à negação da matéria, à negação do corpo, foi muito, muito forte, né, no Ocidente também. Então, nós temos grandes místicos, né, na Europa, os ascetas do deserto, nós temos os monges que habitam nas montanhas também, os ortodoxos. Então, assim, há casos também extremos também no Ocidente. Isso foi uma característica, digamos, essa busca do absoluto, de negar a matéria, de negar o plano físico, de negar o corpo, né? Então, isso é uma coisa que não só no Oriente, mas também no Ocidente, houve esse movimento. E só que no Ocidente, no Oriente, foi realmente afetou a sociedade inteira. Era uma coisa assim que fazia parte da sociedade. E foi caracterizado justamente como esse conhecimento, que onde a matéria, a mente tomou essa proporção, digamos, diante, né? Realmente tomou a dianteira da vida e conduziu a vida. E na Ásia, sobretudo na Índia, esse conhecimento espiritual que conduziu, e aí Sri Aurobindo diz, quer dizer, foi como é que ele diz? A falha, como é que ele diz isso? Com que a decadência, né, assim, da matéria, do plano físico, né, da realidade física, e no Ocidente, o extremo do mundo material. Então, vamos pegar esse capítulo aqui, esse final desse capítulo. Não, eu queria dizer outra coisa ainda, desculpa. Então, o encontro dessas duas, digamos, aparente polaridade, não pode se passar no plano mental. Quer dizer, não é só querer, né? Quer dizer, mesmo que a gente saiba que essas coisas são uma coisa é você saber mentalmente, querer que seja assim, a outra coisa é ter a experiência dessa unidade. Então, isso só vai acontecer quando houver uma transcendência de conhecimento, quer dizer, quando se passar de nível. Então, quando a gente sair do plano da dualidade e chegar ao plano cósmico. Então, como o Sri Aurobindo descreve, quer dizer, o plano aqui onde nós estamos, esse plano dual, nós temos o plano cósmico e o plano transcendente. Então, o plano cósmico é esse que nos dá a unidade de tudo, quer dizer, que a gente vê que tudo tem um espírito por trás. Então, é só quando você chega nesse plano cósmico, nessa consciência cósmica, que a gente pode ter essa visão, digamos,
do espírito por trás de tudo. E é posicionado nesse nível que podemos ver, digamos, ver, talvez não é a palavra, mas perceber o transcendente e perceber o mundo físico como ele é, na sua realidade, por trás das aparências. Mas enquanto estamos aqui nesse plano da dualidade, no plano físico, podemos, com a melhor boa vontade, podemos explorar, podemos realmente fazer uma concentração especial para ter essa percepção, mas o plano que vai nos dar a experiência, é o plano cósmico. Então, isso é só experiência espiritual, isso pede uma certa disciplina espiritual, pede uma determinação, uma dedicação para se alcançar. Quer dizer, eu não tenho técnica, eu não sei, mas é o que Sri Aurobindo diz e é o que a experiência tem mostrando. Então, se a gente pega esse último parágrafo, como ele diz aqui, haveria ainda uma limitação e ainda um além. Vai tornar a página, vai para a página 40, e encontramos as duas negações. A segunda, a recusa do acerto. Então, ele começa, tudo isso é Brahman. Esse self é Brahman, e o self é quadro. Para além de toda relação, sem feições, inconcebível, em quem tudo é imóvel. Esses são versos do Upanishad. Então, isso aqui, esses versos, então, o que é esse self quádruplo? Então, esse self quádruplo seria o self do conhecimento, do sonho e do estado de vigília, do estado de espera. Então, tem um capítulo no livro 2, capítulo 5, que é sobre justamente sobre isso. Sonhos, alucinações. E se vocês quiserem, no outro momento, vocês podem ir consultar esse capítulo, o capítulo 5º do livro 2, porque completa muito essa ideia do self quádruplo e justamente desses níveis de consciência, quer dizer, é um capítulo muito bonito. E eu aconselho que pode completar esse capítulo. Vai como que mais... Mas então, e aí Sri Aurobindo retoma essa expressão que ele disse antes, lembram? E ainda assim, há um além. Então ele começa assim. Porque justamente, como falamos na consciência cósmica, por outro lado da consciência cósmica, acessível a nós, a uma consciência ainda mais transcendente. Porque ela transcende não apenas o ego, mas o próprio cosmos, onde o universo parece projetar-se como uma figura insignificante contra um fundo imensurável. Essa consciência sustenta a atividade universal, ou talvez só a admita. Ela abarca a vida com a sua vastidão, ou da sua infinitude a rejeita. Então, essa consciência cósmica, né, que nos é acessível, ele diz. Então, é de lá que nós podemos, né, quer dizer, a partir dela que será acessível a uma consciência ainda mais transcendente, porque ela transcende tudo. Então, se do seu ponto de vista o materialista é justificado quando insiste que a matéria é a realidade,
que o mundo relativo é a única coisa da qual podemos, de algum modo, estar seguros, e o além é completamente incognoscível, talvez mesmo não um som da mente, uma abstração do pensamento, divorciando-se da realidade. Quando insiste no puro espírito como realidade, como a única coisa livre de mudança, nascimento e morte, e insiste que o mundo relativo é a criação da mente e dos sentidos, um sonho, uma abstração no sentido contrário da mentalidade, retirando-se do conhecimento puro e eterno. Então, isso do ponto de vista. Então, se, do seu ponto de vista, o materialista justifica quando insiste que o mundo, que a matéria é a realidade, assim também o sannyasi, né, o asceta, que é namorado desse além, o seu ponto de vista também é justificado quando ele insiste no puro espírito como realidade. E aí nós estamos de novo nessa dualidade. Você tem a matéria e tem o espírito. Então, Shirobem pergunta, né, que justificativa de lógica ou de experiência pode ser asseverada em apoio a um dos extremos que não poderia encontrar no outro extremo uma lógica igualmente impositiva e uma experiência igualmente válida? O mundo da matéria é afirmado pela experiência dos sentidos físicos, os quais, porque são incapazes de perceber qualquer coisa imaterial, ou que não seja organizado como a matéria bruta, querem nos convencer de que o suprassensível é o irreal. Esse erro banal ou rústico de nossos órgãos corporais não se torna mais válido por ter sido promovido, tornar-se parte do domínio do raciocínio filosófico. Obviamente, a pretensão deles é infundada. Mesmo no mundo da matéria, há existências das quais os sentidos físicos são incapazes de tomar conhecimento. Contudo, a negação do suprassensível, como se esse fosse necessariamente uma ilusão ou uma alucinação, é subordinada a essa constante associação sensorial do real com o materialmente perceptível, o que em si mesmo é uma alucinação. Assumindo de modo inteiro aquilo que busca estabelecer, esse argumento gira em torno de gira em um círculo vicioso e não tem validade para um raciocínio imparcial. Então, isso é curioso, né? Porque eu acho que ele vai falar isso mais adiante, do mesmo modo como se diz uma maia, né? Quer dizer, o asceta diz que o mundo é uma maia, que tudo isso que existe é uma ilusão, é que o materialista também, quer dizer, o materialismo, o mundo excessivamente físico, né? Assim, as pessoas são muito ligadas ao plano realmente puramente físico, é também uma maia, né? Porque é sempre insatisfatório, né? Como é o mundo dos desejos, é o mundo que quer mais, é o mundo que nunca está satisfeito, né? Então, tudo isso é efêmero, tudo isso passa. Então, é como existe também uma maia da matéria, do plano físico, né? Uma maia, você vive uma maia, você vive numa ilusão de que esse mundo vai lhe dar satisfações, você corre atrás de satisfações, e são absolutamente efêmeras. Assim, acabou, já não, um segundo depois já não há mais. Então, aí continua a buscar. Então, essa febricidade, né, febrilidade, como é que diz? Febricidade, febril, não sei se febricidade. É uma grande ilusão, né, mas a gente vive nela. E para nós essa é a realidade. Né? Então, essa percepção, que a gente viu isso, no que nós lemos de Savitri, por exemplo, né? Essa percepção, né? Quer dizer, ela passa pelas três figuras eternas dessas grandes mães, e elas sabem que não é isso.
Quer dizer, elas são parte dela, mas ela vai buscar a alma. Ela sabe que não é essa a alma dela. Ela tem esse discernimento divino, né? Ela sabe que não é isso. Então ela diz, mãe, mas não, tu não és a minha alma, mas eu volto e vou completar o teu conhecimento, mas eu vou em busca da minha alma. Então isso assim é uma coisa que, se a gente pudesse aplicar isso no nosso dia a dia, né? Quer dizer, o que é que nos conduz a encontrar a alma? Né? O que é que nos leva, o que faz que a gente definir isso, quer dizer, não, isso é o que eu tenho que fazer no caminho para encontrar minha alma, porque nós todos estamos nesse caminho. Né? Nossa vida é um caminho para encontrar a alma. Então, é uma vida, uma outra vida, né? Quer dizer, vamos crescendo nisso, mas tem um momento que tem que acelerar, talvez, né? Que a gente possa, com o discernimento, acelerar isso. Né? Então, esse mundo material é um mundo que nos faz esquecer. Quer dizer, o mundo que realmente nos faz. Quer dizer, quando o asceta se retira e ele vai para a montanha, a caverna dele, existe uma grande verdade nisso. Existe uma grande verdade. Quer dizer, não é toda a verdade, mas existe uma verdade. De que, o risco, né, de que, e Sri Aurobindo ele diz, quer dizer, assim, cada um de nós deve ter essa capacidade também de ser um asceta, quer dizer, interiormente. Então, interiormente, você pode viver nesse mundo todo, mas você, dentro de você, você não tem apego, você não tem desejo, você não tem... Então, interiormente, você pode ser um asceta, agindo, trabalhando, fazendo o que tem que fazer, mas dentro de você, você pode ser esse asceta. Quer dizer, o asceta, digamos, dos tempos modernos, assim, que não é... Então, ele continua aqui. Não só existem realidades físicas que são suprassensíveis, mas se evidências e experiências podem ser aceitas como um teste da verdade, existem também sentidos que são suprafísicos. E ele dá exemplo, aqui tem a nota, são os órgãos sutis que existem no corpo sutil. E os meios de visão e experiência sutis. Então, são as coisas que, por exemplo, os órgãos sutis, os centros, né? Os chakras, quer dizer, são coisas que existem, que hoje em dia, inclusive, são cada vez mais reconhecidas como reais, como parte, digamos, da constituição do corpo. Existe também um corpo sutil, existe uma aura, quer dizer, inclusive isso parece que já é provado, né, que existe assim a aura, já se vê, já tem material, máquinas ou coisas que possibilita, né, a visão de cores em torno do corpo. Existem já coisas assim um pouco mais confiáveis aos sentidos físicos, né, que correspondem a essa percepção de coisas sutis. Então, podem não só tomar conhecimento das realidades do mundo material sem a ajuda dos órgãos sensoriais corporais, mas podem nos pôr em contato com outras realidades superfísicas e pertencentes a um outro mundo, isto é, realidades incluídas em uma organização de experiências conscientes que são dependentes de algum outro princípio que não o da matéria bruta, da qual nossos sóis e nossas terras parecem ser feitos. Então, afirmada de modo constante pela experiência e pela crença humanas, desde as origens do pensamento, essa verdade de que esses planos existem, agora que a necessidade de uma preocupação exclusiva com os segredos do mundo material não existe mais, começa a ser justificada pelas formas mais novas de pesquisa científica. É como se a pesquisa no plano físico, puramente da matéria, chegou a tal ponto, né, como que os segredos desse mundo material
praticamente não existem mais. Então, começa-se a tentar ir além disso, né? Quer dizer, a ciência começa a ir buscar cada vez mais longe esse segredo, né? Essa coisa, o que é que está por trás da matéria. Então, o aumento de evidências, das quais só as mais óbvias exteriores são confirmadas sob o nome de telepatia, e seus fenômenos cognatos, não pode mais ser contestado, exceto por mentes fechadas na brilhante concha do passado, por intelectos limitados, que, apesar de sua agudeza, se fecham nos limites de seu campo de experiências e pesquisas, ou por aqueles que confundem esclarecimento e razão com a repetição fiel das fórmulas herdadas de um século já passado e com a conservação ciumenta de dogmas intelectuais mortos ou agonizantes. Então, isso, desde quando o Cherubim escreveu isso, e o que nós vemos hoje, assim, tem... Inclusive, dizem que há assim, rumores, né, que mesmo em termos de pesquisa, que como que há pesquisas muito avançadas em termos da mente, né, do uso da mente, e de planos sutis, como se a ciência não ousa, como que dizer isso abertamente, mas que um pouco, de maneira mais discreta, fazem experiências assim muito avançadas, que ainda não estão no domínio público. Mas de vez em quando aparecem assim, algumas notícias, né, de descoberta, de explorações, mas é uma curiosidade que foi acesa, um interesse que foi aceso, porque já se percebe que realmente há outra coisa. Mas as pessoas têm muito medo, né, da palavra Deus, né, religião, então isso faz muito medo, certo? Aos cientistas, assim, a muita gente. Então, essas pesquisas ficam assim, feitas de maneira muito particular, assim, muito como que sempre com uma coisa muito específica, né? E aí ainda não se ousa trazer isso realmente, não, fazer disso uma realidade, ainda não é. É verdade que o vislumbre de realidades suprafísicas obtido por pesquisas metódicas tem sido imperfeito e é ainda mal assegurado, pois os métodos usados são ainda rudimentares e defeituosos. Porém, esses sentidos sutis redescobertos foram ao menos reconhecidos como verdadeiras testemunhas de fatos físicos que se encontram fora do campo dos órgãos corporais. Não se justifica, então, rejeitá-los como falsas testemunhas quando testificam fatos suprafísicos fora do domínio da organização material da consciência. Então, é curioso, porque mesmo assim, se a gente pensa na natureza, assim, os animais têm capacidades diferentes do ser humano. Tem sons que a gente não ouve, quer dizer, o ouvido não ouve. Você precisaria ter aparelhos especiais para ouvir sons que existem no plano físico, mas nós não podemos captar. Isso não quer dizer que eles não existem. Ou, não sei, o olfato do cachorro, por exemplo, né? Quer dizer, o cachorro pode ter um olfato finíssimo, né? Assim, e mesmo criança, quer dizer, as crianças bem pequenas, né? Assim, ainda bebês, né? Assim, elas podem ter uma sensibilidade incrível para certas coisas, né? Verem coisas, ou perceberem, ou fazer algum comento. Então, essas coisas existem, e aí, com o tempo, a gente perde, mas são coisas que são latentes ainda no ser humano, né? E um dia isso vai, quer dizer, isso faz parte, né, das coisas que vão se manifestar, com certeza. Que já estão, né, se manifestando. Mas a verdade de grandes domínios de experiência, os objetos existem em uma substância mais sutil
e são percebidos por instrumentos mais sutis que o da matéria bruta, física bruta, requer, no final, a mesma validez que a verdade do universo material. Os mundos além existem. Têm seu ritmo universal, suas grandes linhas e formações, suas leis autoexistentes e energias poderosas, seus meios de conhecimento justos e luminosos. E aqui, em nossa existência física e em nosso corpo físico, eles exercem sua influência. Aqui também, eles organizam seus meios de manifestação e delegam seus mensageiros e suas testemunhas. Então, Chomino fala desses mundos, tem ritmo e tal, entendeu? Basta ler, assim, a viagem, né, de Ashwapati, né, em Savitri. Voltamos a Savitri. Né? Quer dizer, os mundos, né, como Sri Aurobindo descreve, é extraordinário, quer dizer, são esses mundos, né? Quer dizer, então ele descreve com uma percepção clara, com uma exatidão, com todas as informações, assim, né, Então, esses mundos existem, né? Esses seres existem. Então, é um fato. Então, ele diz aqui, assim, eles têm seu ritmo universal, suas grandes linhas de formações, quer dizer, mas ele continua, mas os mundos são apenas molduras para a nossa experiência e os sentidos apenas instrumentos de experiência e conveniências. Schubert fala muito de experiência, né? E ele mesmo, ele foi um grande cientista, assim, consigo mesmo, com o seu processo no yoga. Então, ele fez experiências, assim, tem notas, né, sobre isso. Ele deixou muitas notas sobre o processo dele. Esse muito científico, então ele anotava as coisas e o que aconteceu, e por que deu certo, por que não deu, assim, o progresso, e aí a recaída, então ele anota, ele fala, então é realmente uma coisa muito científica, que é o processo espiritual do Sri Aurobindo, o desenvolvimento interior dele. E, então, o que diz aqui, assim, dessa experiência, né? Então, ele diz, no plano espiritual, essas experiências e esses planos sutis devem ter essa mesma exatidão que tem o plano físico. Não dá para ser só como que coisas assim vagas e sonhos e imaginações, né? Tem que ser coisas também asseguradas. Mas tem o problema que, enquanto que para a ciência física nós temos os instrumentos todos, assim, todos, enfim, muitos instrumentos de avaliação do plano físico, os planos sutis não temos. Os planos sutis, quais são os instrumentos que não foram ainda criados, os instrumentos? Ao menos não são populares. Talvez existam algumas coisas, mas você não pode medir, né? Como é que eu vejo coisas, ou se você viu, se é verdade, como você pode calcular os seus sonhos, quer dizer, como é que você pode avaliar isso tudo no plano, digamos, físico, no plano, digamos, científico, quero dizer. E, primeiro, exige uma grande sinceridade, porque a gente tem a tendência também a se contar um pouco de história, né? Que a gente acontece uma coisa assim pequenininha, pequena experiência, a gente já aumenta, então assim já conta, né? Já fala, já. Então tem que ter uma sinceridade assim minuciosa nesses planos sutis, porque eles são muito enganadores. A gente já falou disso algumas vezes. E então, por isso acho que o Sri Aurobindo insiste muito, né? Tem que ser uma coisa muito, eu diria, quase sistemática, uma coisa assim que exige uma profundidade, uma acuidade
uma exigência, assim, uma grande sinceridade. Grande sinceridade. A consciência é o grande fato subjacente. A testemunha universal para quem o mundo é um campo e os sentidos instrumentos. É a essa testemunha que os mundos e seus objetos apelam para estabelecer suas realidades. E quer se trate de um ou de muitos mundos, do físico ou do suprafísico, não temos nenhuma outra evidência de que eles existam. Argumentou-se que essa não é uma relação peculiar à constituição da humanidade e ao seu ponto de vista sobre o mundo objetivo, mas seria a natureza mesmo da própria existência. Toda existência fenomênica consistiria em uma consciência observadora e uma objetividade ativa, e a ação não poderia proceder sem a testemunha, porque teria realidade independente. Aqui nós temos nós vamos ver isso mais tarde, no Prakriti Purusha, quer dizer, a testemunha e a ação da testemunha. Isso se vai ver muito isso na síntese, se vai ver muito isso na Gita. E Sri Aurobindo aqui, ele menciona, porque ele vai explorar um pouco mais. Foi argumentado, em resposta, que o universo material flui de uma eterna autoexistência. Estava aqui antes que a vida e a mente aparecessem. Sobreviverá depois que elas desaparecerem e não perturbarem mais com seus esforços transientes e pensamentos limitados o ritmo eterno e inconsciente dos sóis. A diferença tão metafísica em aparência é, contudo, da maior importância prática, pois determina toda a atitude do homem diante da vida, o objetivo que ele designará para seus esforços e o campo no qual circunscreverá suas energias. Essa diferença levanta a questão da realidade da existência cósmica e, ainda mais importante, a questão do valor da vida humana. Se formos bastante longe com a conclusão materialista, chegaremos a uma insignificância e irrealidade na vida do indivíduo e da espécie, que nos deixará, logicamente, a opção entre um esforço febril do indivíduo para agarrar o que puder de uma existência transitória, para viver sua vida, como se diz, ou um serviço desinteressado e sem finalidade à espécie e ao indivíduo, sabendo bem que uma é a ficção efêmera da mentalidade nervosa e a outra apenas uma forma coletiva, um pouco mais durável, do mesmo espasmo nervoso regular da matéria. Isso é o máximo que o materialista, digamos, chegaria. Se chegarmos muito longe com essa conclusão materialista, chegaremos a isso. Quer dizer, a vida do homem é insignificante. Quer dizer, ele passa e... Então, tem esse esforço febril para agarrar o que puder de uma existência transitória, para viver sua vida. Quer dizer, e isso é o que nós vemos agora. Quer dizer, é um momento na sociedade humana onde os valores todos, assim, como que ruíram, que não há mais, né? Não há mais moral, não há mais ética, não há mais religião, tudo se acabou, né? Como que fragmentou. E os indivíduos, assim,
muito confusos e muito perdidos, e buscando viver o que podem, quer dizer, assim, é o vital físico, assim, de maneira mais acelerada e mais frenética possível. É aquilo que nós vemos, né, na sociedade. Ou, se não, um serviço desinteressado. Então, existem muitas sociedades, instituições que fazem coisas para a espécie, para o indivíduo, embora se saiba que se a pessoa não tem essa percepção de uma realidade maior, então as pessoas como que fazem as coisas para se ocuparem, né? Então, vão ficar ocupadas fazendo bem à humanidade, vão fazer coisas, vão fazer instituições, mas sabendo que isso também é efêmero. Então, essa falta de objetivo maior, essa falta da percepção de um corpo maior, é muito, quer dizer, eu quero dizer, em termos humanos mesmo, em termos do indivíduo, mas também em termos da humanidade. É muito insatisfatório. Mesmo sem inconscientemente, fica essa insatisfação, mesmo se ela é inconsciente, ela tem um efeito na vida. Então, é como se uma vida que está buscando um propósito. Então, a maioria das pessoas assim, se dedicam a obras, a coisas, mas é como se chega a um cansaço. Quer dizer, a impressão que a gente tem, de certo modo, é que a humanidade está num impasse, né? Quer dizer, realmente a gente está vivendo o fim de uma civilização. Isso não tem como negar. E estão vivendo as dores do parto, né? Quer dizer, são dores muito grandes, são dores poderosíssimas, as dores do parto são muito fortes, mas é o parto do novo mundo, é o parto de uma nova espécie, é o parto de um crescimento, é o nascimento de alguma coisa. Eu sinto sempre um grande privilégio de poder ser contemporânea disso, né? De poder ver alguma coisa disso. Porque nós somos todos participantes, né? Nós somos todos parte disso, queiramos ou não queiramos, somos todos parte. Nós estamos aqui agora, nessa vida, nesse corpo. E somos contemporâneos do que está acontecendo. Então, assim, esse, digamos, final dos tempos, que não é o final, mas é o começo de outro, me faz pensar a uma frase de Cherubindo. Eu acho que a primeira vez que eu vi essa frase de Cherubindo foi em casa de Yara, lá em Brasília, viu, Yara? Na sua casa. Essa frase que Yara gosta muito, que é: mesmo que eu visse tudo ruir em torno de mim, eu veria o sinal de uma nova criação. É isso mesmo, Yara? Eu não está aí. Então, isso, né? E mesmo que tudo em torno de mim ruísse, eu veria o sinal de uma nova criação. Eu digo assim, mais ou menos isso. E é o que nós estamos vivendo agora, né? Quer dizer, como se tudo está ruindo em torno de nós, mas a nova criação é segura, com certeza. É sinal da nova criação, não tem como. Então, ele disse, se o materialismo fosse tudo, que fosse só isso, então a gente chegaria a isso. Então, chegaríamos a uma ficção efêmera da mentalidade nervosa, um espasmo, ele disse, o mesmo espasmo nervoso e irregular da matéria. Então, assim, Chobeno continua. Então, nós trabalhamos ou nos rejubilamos sob o impulso de uma energia material que nos engana com a breve ilusão da vida ou com a ilusão mais nobre de um objetivo ético e uma realização mental. Isso tudo assim é o que o mundo material nos oferece, né? O materialismo, assim como o monismo espiritual, chega a uma maia, que é e todavia não é.
é porque é presente e coerciva. Não é porque é fenomênica e transitória em suas obras. No outro extremo, se enfatizarmos demais a irrealidade do mundo objetivo, chegaremos por um caminho diferente a conclusões parecidas, porém ainda mais incisivas. O caráter fictício do ego individual, a irrealidade e falta de propósito da existência humana, o retorno ao não ser, ou ao absoluto sem relações com coisa alguma, como o único escape racional da trama sem sentido da vida fenomênica. Então, chegamos a isso, ou aqui, mais uma vez. Contudo, essa questão não pode ser resolvida por uma argumentação lógica sobre os dados de nossa existência física comum. E se a gente vai resolver isso aqui conversando sobre nossa experiência física normal, não é possível. Pois nesses dados há um hiato, há uma coisa que falta, né? Quer dizer, tem um elo que falta nisso. Então, essa experiência, esse argumento não conclui, ele é inconclusivo. Em geral, não temos nenhuma experiência definitiva de uma mente cósmica ou supramente que não esteja vinculada à vida do corpo individual. Nem, por outro lado, qualquer experiência firmemente demarcada que justifique a suposição de que nosso self subjetivo depende, na realidade, do envelope físico e não pode sobreviver a ele nem ampliar-se além do corpo individual. Só uma extensão do campo de nossa consciência ou um aumento inesperado de nossos instrumentos de conhecimento pode decidir essa antiga disputa. Nos falta experiência, né? Então, nós vamos chegar aqui, nós falamos da existência da consciência cósmica. Ele continua, a extensão de nossa consciência, para ser satisfatória, deve ser necessariamente um alargamento interior do indivíduo até a existência cósmica. Pois se existe a testemunha, essa testemunha, eu imagino que nós já falamos aqui, eu acho que nós todos sabem o que é essa testemunha. Se ela existe, não é a mente individual encarnada, nascida no mundo, mas sim essa consciência cósmica que abarca o universo e aparece em todas as suas obras como uma inteligência imanente, para a qual o mundo subsiste eterna e realmente, como sua própria existência ativa, ou da qual o mundo nasce e na qual desaparece, por um ato de conhecimento ou um ato de poder consciente. A testemunha da existência cósmica e seu Senhor não é a mente organizada, mas aquilo que calmo e eterno aninha-se em latência igualmente na terra viva e no corpo humano vivo, e para quem a mente e os sentidos são instrumentos dispensáveis. Eu acho que aqui é aquele fato que a gente nós não temos essa consciência vasta, né? Essa consciência, que a gente chama aqui, esse alargamento interior. Então, nossa tendência é trazer
Isso tudo, tentar trazer isso tudo ao nosso nível. Então, a gente fala consciência, quer dizer, eu tenho consciência disso, eu tenho assim, a consciência corporal, quer dizer, a consciência está, quer dizer, em mim, quer dizer, eu tenho isso, a consciência ali. Então, a gente usa a consciência como se essa energia está à nossa disposição, ou como se ela fosse pequena, né? Ela está em alguma coisa, mas de fato é o contrário. Quer dizer, os planetas, os mundos, o cosmos estão na existência, na consciência. A consciência é o plano que abarca tudo. Então, finalmente, isso foi uma coisa assim que a mãe, foi uma experiência da mãe, inclusive que ela fala na agenda, quer dizer, que não é mais a consciência do corpo, mas é o corpo na consciência. Quer dizer, o corpo vivia na consciência. Então, isso é uma coisa que faz a cabeça, faz a mente rodopiar, né? Assim, porque mesmo no nosso vocabulário, como nós falamos de consciência, é sempre uma coisa limitadíssima a consciência, né? Quer dizer, então, imaginar que nós não estamos, quer dizer, como se, é a mesma coisa com a alma, quer dizer, a gente diz sempre, a alma está no corpo, mas não é verdade, porque o corpo está na alma, quer dizer, a alma é que é imortal, quer dizer, a alma é que é eterna. Então, o corpo está nessa alma, né? Então, assim, nós vivemos na consciência, porque não é a consciência que vive em mim, mas nós vivemos na consciência. Nós estamos nessa consciência, né? Quer dizer, estamos no sentido de viver nessa consciência. E, então, é isso que faz que esse alargamento que o Chico Bembo fala, até a existência cósmica. Então, essa consciência cósmica abarca o universo, e é uma inteligência imanente, quer dizer, então, como essa consciência cósmica, é claro que ela penetra em tudo, ela é imanente, ela penetra e ela está em tudo, né? Então, claro, ela está também em cada um de nós. Mas a consciência maior, a consciência como estado, digamos, de Satchitananda, então é onde nós estamos, quer dizer, nós pertencemos, nós estamos dentro dela. E isso, se a gente pensa, isso é uma coisa extraordinária, né? Assim, é um plano de existência que modifica, né? Se a gente pudesse fazer um clique na cabeça então, é testemunha da existência organizada, cósmica em seu Senhor, não é a mente organizada, mas aquilo que é calmo e eterno aninha-se em latência, igualmente na terra viva e no corpo humano vivo, e para quem a mente e sentido são instrumentos dispensáveis. Então, a possibilidade de uma consciência cósmica na humanidade está sendo lentamente admitida na psicologia moderna, assim como a possibilidade de instrumentos de conhecimento mais flexíveis, embora ainda seja classificada, mesmo quando seu valor e seu poder são admitidos, como alucinação. Então, de novo, eu recomendo a leitura daquele capítulo que eu falei no início, que é o capítulo 5 da segunda parte da Vida Divina, que se chama Ilusão Cósmica, Mente, Sonho, Alucinação. Porque é muito, muito esclarecedor, ele vai muito longe assim, nos sonhos, nas ilusões, o que é assim, a mente, ele vai bastante longe nesses planos sutis, né? É um capítulo muito bonito, de abertura também, assim, muito, então eu gostaria muito que, se vocês pudessem explorar um pouco aquele capítulo. Ele fala aqui de novo disso, né? Então, na psicologia oriental, a consciência cósmica foi sempre reconhecida como uma realidade e o objetivo do nosso progresso subjetivo.
O essencial para atingir esse objetivo é ultrapassar os limites que nos são impostos pelo sentido do ego e, no mínimo, a participação, no máximo, uma identificação com o autoconhecimento que se aninha em latência, secreto, em toda a vida, em tudo que nos parece inanimado. Então, ao entrar nessa consciência, podemos continuar como ela, a agir na existência universal. Então, perceberemos, pois todos os nossos termos de consciência e mesmo nossa experiência sensorial começarão a mudar. Perceberemos, então, a matéria como uma única existência e os corpos com formações dela, nos quais essa existência única separa-se fisicamente de si mesmo em cada um de todos os outros corpos, para mais uma vez estabelecer, por meios físicos, comunicações entre esses seres inumeráveis pontos de seu ser. Então, se a gente pensa, por exemplo, em matéria física, tudo está unido, né, no plano físico. Se a gente pensa assim, eu estou sentada aqui, do outro lado do planeta, numa cadeira, mas se a gente pensa no plano físico, puramente físico, essa cadeira está no chão. Esse chão está num apartamento que toca o chão, que vai... Se a gente vai bem longe, no fundo do mar, e atravessa o continente, eu vou chegar aí onde vocês estão. A matéria é a mesma, unida. A matéria liga tudo, então essa matéria é uma. No plano físico, nós estamos sentados na mesma matéria. Não sei se deu para entender, mas eu acho que é claro, né? Então, no plano físico, está tudo ligado. Nenhum de nós está flutuando no ar, né? Nós estamos ligados no plano físico. Então, no plano da consciência é a mesma coisa, quer dizer, quando a gente chega nesse nível, é o que o Chorubino diz aqui, então essa consciência, né, que está em tudo, a gente entra nessa consciência, então a gente vê, essa consciência é tudo, quer dizer, tudo que existe é ela, mas ela se multiplica, então ela se multiplica em vários corpos, em formas, em várias existências, então, mas é a mesma existência, no plano da consciência. Então, é esse plano que a gente ainda não percebe, digamos, como experiência. A gente sabe mentalmente, a gente pode muito bem imaginar, e talvez tenha até algum momento onde a gente pode ver isso, mas não é ainda, para a maioria das pessoas, ainda não é uma experiência, digamos, cotidiana, uma experiência que faz parte da nossa vida. Nós vemos ainda as coisas muito separadas e a outra coisa e eu, quer dizer, é o eu, né? Esse eu que separa também. Então, isso então, experienciaremos a mente também, a vida e também a vida de modo similar. Uma mesma existência única em sua multiplicidade, a separar-se, a reunir-se em cada domínio por meios apropriados a esse movimento. É incrível, quer dizer, são os planos, né? Se a gente entra no plano da mente, quer dizer, a mente é uma energia, quer dizer, a mente é um plano. Como a vida, como tudo, quer dizer, esse movimento de unidade é uma coisa assim extraordinária, né? Como tudo é um, né? E se escolhermos, poderemos ir mais longe. E, depois de passar através de muitos graus intermediários, perceberemos uma supramente, cuja operação universal é a chave para todas as atividades menores. Quer dizer, isso é caminho, que isso, essa energia cósmica, essa consciência cósmica, que vai unir o espírito e a matéria, porque a gente vai ver que tudo é um. É muito bonito, né? Os Upanishads, né? Também eles dizem isso no Isha Upanishad. Tudo isso é para a habitação do Senhor. Ele se refere à matéria, né? Tudo isso é para a habitação
do Senhor. E é incrível como o Sri Aurobindo realmente ele bebeu nessa fonte, né, dos Vedas e dos Upanishads, da Gita. E como eles viram, né, como esses sábios, esses rishis, como eles viram essas coisas. Né? Quer dizer, a matéria é Brahma. Né? E tudo isso é para a habitação do Senhor. São visões, assim. Você pensa que isso foi dito assim, há milhares de anos atrás. E ainda hoje a gente está assim, ciência ainda discute, né, se é assim, ou se, coisas que eles nem sabem ainda direito. E eles já sabiam isso milhares de anos atrás. Que a existência é uma, não são duas. Nos tornaremos não apenas conscientes dessa existência cósmica, mas também conscientes nela, ao recebê-la em sensações e também ao entrar nela com toda a consciência. Nela viveremos como vivíamos antes, no sentido do ego, ativos e cada vez mais em contato, e mesmo cada vez mais unificados com outras mentes, outras vidas, outros corpos, que não o organismo que chamamos nós mesmos, produzindo efeitos não apenas em nosso próprio ser moral e mental e no ser subjetivo de outros, mas mesmo no mundo físico e seus acontecimentos, por meios mais próximos ao divino do que aqueles possíveis à nossa capacidade egoística. Então, assim, quer dizer, é um caminho muito individual ainda, né? Não é um movimento de massa, né? Quer dizer, não é um movimento que vai acontecer assim amanhã, quer dizer, ainda é muito individual, às vezes vai acontecer com poucos, né? Assim, no começo. Mas é incrível como ele diz aqui. Então, assim, vamos ver as coisas sempre como uma, quer dizer, não só a mente do outro, a vida do outro, mas como isso que se organiza, chamamos nós mesmos, né? Isso muda completamente o que é isso, né? Então, podemos produzir efeitos, não só nisso, mas podemos produzir efeitos também no ser moral, mental, no subjetivo de outros, quer dizer, é uma coisa que vai, essa consciência vai assim alargando, ampliando cada vez mais o seu campo de ação. Então, para o homem que entrou em contato com ela, ou vive nela, essa consciência cósmica é real, como uma realidade maior do que a realidade física. Real em si mesmo, real em seus efeitos e obras. E assim como era real para o mundo, que é a sua própria expressão total, assim o mundo é real para ela. Mas não como uma existência independente, né, separada. Pois nessa experiência mais alta e menos obstruída, percebemos que consciência e ser não são diferentes um do outro. Mas todo ser é uma consciência suprema. Toda consciência é autoexistência eterna em si mesma, real em suas obras, e não é nem um sonho, nem uma evolução. O mundo é real precisamente porque existe apenas na consciência, pois ele é uma energia consciente que é uma com o ser que a criou. O que seria uma contradição, na verdade, das coisas é a existência da forma material por direito próprio. Ele tem um mundo que é só físico, separado de tudo. Então, ele diz, isso é uma coisa, uma contradição. Quer dizer, uma coisa que é, por si, a existência da forma material por direito próprio, separada da energia autoiluminada que assume a forma. Isso seria uma fantasmagoria, um pesadelo, uma falsidade impossível. Mas esse ser consciente, que é a verdade da supramente infinita, é mais do que o universo.
e vive de modo independente, em sua própria infinidade inexprimível, assim como das energias cósmicas. O mundo vive devido a isto. Isto não vive devido ao mundo. E assim como podemos entrar na consciência cósmica e ser um com toda a existência cósmica, podemos entrar também na consciência que transcende o mundo e tornar-nos superiores a toda a existência cósmica. E então surge a pergunta que nos ocorreu no início. Essa transcendência é necessariamente também uma rejeição? Qual é a relação que existe entre esse universo e o além? Aqui eu vou fazer de novo um parêntese, porque nesses dias que eu fiquei procurando coisas, eu encontrei um comentário de uma pessoa do Ashram, um discípulo que faz leitura sobre a vida divina e outras obras, e ele diz uma coisa muito interessante sobre justamente isso que o Sr. Aurobindo pergunta aqui. Essa transcendência é uma rejeição? Quer dizer, quando o indivíduo chega a essa transcendência que vai além da consciência cósmica, é uma rejeição, porque ele vai rejeitar a matéria, rejeitar o plano físico, ou os outros níveis, porque chegou a essa transcendência. Então ele diz, ele fala então do asceta, né, que é esse artigo desse professor. Então, assim, é que ele diz que é possível justamente que essa negação, quer dizer, o asceta, que através de experiências e meditação, ele alcançou esse transcendente. Então, ele chegou como que chegou de repente, digamos assim, né? Em um lance, ele chegou ao transcendente. Então, é como se ele encontrou essa luz. Então, para ele, essa luz foi tudo. Então, para ele, é isso e nada mais existe, nada mais importa. Tudo mais é uma ilusão, porque isso é a coisa. E ele faz uma comparação com Sri Aurobindo. Então, Sri Aurobindo, ele conseguiu ir e voltar, sem negar, porque Sri Aurobindo passou por todos os níveis. Sri Aurobindo ele não se lançou no transcendente, mas ele fez um caminho. Então, ele compara, ele faz uma comparação assim, bastante simples, mas muito clara. Quando você está num aposento escuro, porta fechada, tudo escuro, que você abre de repente e sai na luz, você fica quase cego com aquela luz. Mas se você sai gradualmente, você passa por um corredor, aí você passa por outro, aí abre uma janela e chega lá fora, você não tem nenhum impacto dessa maneira. Então, isso foi o que o Sri Aurobindo fez, o Sri Aurobindo fez um caminho. Então, quando ele chegou, digamos, ao cume onde ele chegou, que a gente não sabe, ele conheceu todos os níveis, ele conheceu todos esses mundos. Né? Então, quando ele diz aqui assim que esses mundos existem, que ele descreve isso em Savitri, ele viveu esses mundos, ele teve a experiência desses mundos. Então, eu achei isso muito interessante, porque ele pergunta por que Sri Aurobindo não? Ele chegou ao transcendente, por que ele conseguiu, assim, ele viu? E Sri Aurobindo lhe diz, quer dizer, quando ele teve mesmo a experiência do Nirvana, que ele ficou vários dias no estado do Nirvana, ele sabia que tinha outra coisa. Quer dizer, ele não se contentou com aquilo. Aí é o cientista, né, que tinha nele, tinha esse lado científico. Então, ele tinha sim, então ele não se contentou com aquilo. Ele sabia que tinha outra coisa. De fato, passou outra coisa. Então, isso é interessante porque nos dá essa certeza dessa unidade de tudo. Quer dizer, que não precisa rejeitar isso e sair aquilo. Pode ser momentos intermediários, mesmo para nós, quer dizer, nós mesmos, digamos, acho que mesmo as pessoas que têm uma vida, digamos, no mundo, uma vida normal, trabalha, que participa no mundo, que algumas vezes sentem necessidade, né, desse recolhimento, né, porque são pessoas que têm também uma sede, né, de outra coisa,
de um recolhimento, de ficar quieto, isso é uma coisa que acontece com todos nós, então, nessa busca. E de ver justamente nesse mundo uma espécie de, não diria de ilusão, mas como que quase uma ilusão, né? Porque não estamos ainda naquele outro ponto, né? Quer dizer, mas isso é uma necessidade também, quer dizer, ficar só, e ter a sua, ser capaz de ficar só, ser capaz de olhar a si mesmo, quer dizer, essas introspecções são necessárias, mas não são as coisas finais, quer dizer, não é o resultado final. Quer dizer, a espiritualidade não é a reclusão. Né? Isso nós já vimos, não necessitamos nem mesmo voltar a isso, né? Porque já vimos isso. Eu acho que eu vou concluir aqui, porque se a gente continua, vai ser é um tema que vai abrir mais portas, e eu acho que não é o caso, mas talvez eu falei no início do que me levou a essa escolha dos textos de abertura de hoje, e dessa confiança, né, que Cherubim nos dá, desse encontro entre a ciência, a espiritualidade, entre o Ocidente e o Oriente, que isso é uma coisa que se fala desde muito tempo, Joelho diz, né? Então, tem nesse texto aqui, ele fala que nesse processo evolutivo, nesse processo de mudança, existem três coisas que vão permanecer do esforço, do secularismo, digamos, do materialismo, né? Três coisas que vão permanecer. A verdade do mundo físico e sua importância, o método científico de conhecimento, que é levar a natureza e a existência a revelar sua própria maneira de ser e de proceder. E depois, ainda longe, a verdade e a importância da vida da Terra e do esforço humano e seu significado evolutivo. Isso vai permanecer, esses elementos vão permanecer, mas vão fazer uma volta e descobrir um outro sentido. E vão abrir temas muito maiores. Então, mais seguros de nossa esperança e de nosso esforço, do nosso labor, nós veremos, então, tudo isso transformar-se na luz de um conhecimento do mundo, de um conhecimento do céu, ainda mais vasto e mais íntimo. Então, esses elementos da verdade do plano físico, a importância do plano físico, o método científico de conhecimento para trazer a natureza e a existência a revelar
sua maneira de ser mais profundas, e a importância da vida da Terra, do esforço humano, no sentido evolutivo. Então, essas coisas vão permanecer, esses valores, eles vão continuar, mas vão mudar e vão descobrir temas assim muito maiores. Então, ainda mais seguro de nossa esperança, de nosso labor, nós veremos tudo isso ser transformado na luz de um conhecimento do mundo, de um conhecimento de si, mais vasto e ainda mais íntimo, mais profundo. Então, essa confiança, né, que o Senhor nos dá, e eu espero que hoje que eu espero não ter feito uma volta muito grande e que tenha ajudado um pouco a... Eu não sei se tem alguma pergunta, se tem alguma coisa que... Ariamani, eu queria fazer um comentário sobre a passagem de Savitri. Como você diz, esse é um canto assim magnífico do poema e que nós vamos abordá-lo mais à frente com a ajuda, a intermediação da música de Sunil, que é magnífica também, a música que ele compôs para esse canto. Enfim, mas tem um aspecto que você abordou aí, que nós vamos depois também aprofundar, mas que eu acho muito interessante, não só do ponto de vista do poema em si, mas também de todo o contexto que foi abordado, é que, como ficou mais ou menos claro na passagem que foi lida, Savitri, a cada encontro com um daqueles aspectos da alma, daquelas mães que ela encontra, a cada um deles, como você destacou, um eco distorcido responde. Mas é muito interessante porque, como constou de um verso que foi mostrado hoje, Savitri ouviu a mãe, o eco distorcido ouviu. E ela responde à mãe. Eu acho muito significativo, ela nunca responde, ela nunca se dirige ao eco. Então, eu acho isso muito interessante porque é como se fosse um reconhecimento de que esse eco não é a realidade em si. Ele é um eco distorcido. Então, não cabe responder a ele. Ela sempre responde àquele poder que fala e jamais ao eco. Então, é como se fosse uma percepção, uma discriminação de que há a realidade e que há uma distorção da realidade. E que esta não precisa ser como que... Tem que ser percebida, ela ouve o eco atentamente, mas ela não responde a ele. Então, eu acho isso acho muito significativo, merece um aprofundamento. Acho que quando formos abordar esse canto. Né? Muito boa observação, Ricardo. Obrigada.
Mariamane, sobre... Oi, você está aí, eu pensei que você não estava. Estou aqui. Sobre as percepções além dos sentidos, eu queria trazer aqui um testemunho de Albert Einstein, em que ele diz: penso 99 vezes e nada me é revelado. Deixo de pensar, entro no silêncio e tudo me é revelado. Obrigada, Yara. Bom. Então tá, se não tem mais comentários ou perguntas, a gente se despede. Oi, bom dia. Posso fazer uma última pergunta, Bárbara? Oi, Bárbara. Eu queria saber esse finalzinho, tudo bem? Esse Cadê a finalzinho Bárbara? que Qual é a você Bárbara? leu aí, Ah, oi. aqui, Bárbara Cunha, do Rio, tudo Oi. bem? Eu queria saber esse finalzinho que você leu, que fala que no final tudo caminha para o divino e tal. Não é bem isso o que você falou, finalzinho mas que eu acabei de ler agora, resumindo, Bárbara, você leu, não está nesse capítulo, né? não é da vida divina, é um outro texto, Ah, é um outro livro, é. alô? Ah, tá. Tá legal. Tá? Tá bom. Tá, obrigada. Era só isso. Foi bárbaro. Muito bom, obrigada. Bom dia para todo mundo. Bom fim de semana e gratidão por tudo. Tá? Muito lindo esse texto. Vou ler de novo. Estudar mais. Tchau, fica com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Boa noite aí, Mariamane, para você. Só fazendo a ponte com a semana que vem, Pensamentos e Aforismos e O Ciclo Humano, Pensamento Social Político de Shirogane.